Amigos e amigas, boa noite, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer mais esta oportunidade que estamos juntos e vamos agradecer também a todos os que estão conosco neste momento, participando deste grande encontro de amizade, de fraternidade, de solidariedade. Ok, meninos e meninas? Espero que todos estejam realmente muito bem. E hoje a nossa conversa será sobre entendendo a vida. Entendendo a vida, que faz parte do livro Ideal Espírita, que tem o médium Valdo Vieira e o espírito André Luiz. O Valdo Vieira, como eu gosto sempre de lembrar, foi o grande companheiro do André Luiz na realização da série Vida no Além, ok? Ele tomou outros caminhos, mas isso realmente não atrapalha o que ele fez ou o que ele fez antes de trocar de caminho e o que ele fez depois de trocar de caminho. Aqui vocês viram que está diferente, né? Entendamos. Entendamos é o nome da mensagem original. Só que eu sou assim que nem criança, eu sou difícil de abstrair. Eu sou terrível, meus amigos, sou terrível. Então, o que eu fiz? Eu troquei o título para Entendendo a Vida. Aí sim, por quê? Porque muitas vezes nós temos muita dificuldade para entender as coisas que nos acontecem. E as coisas que nos acontecem fazem parte desta existência. E esta existência, que nós podemos usar o sinônimo de reencarnação, fazem parte da vida. Então nós vamos entender vida como sendo a nossa criação, desde a nossa criação até a eternidade. Por quê? Porque é o que nós somos. Somos espíritos imortais e tudo o que nos acontece é para que nós entendamos a vida. Por quê? Porque senão fica muito estreito, fica muito curto, fica muito piquititico. E coisas piquititicas são terríveis. Por quê? Porque a gente chega do lado de lá e se surpreende com a imensidão dos sentidos, como diria o nosso querido Hamed, pela psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. O Imensidão dos Sentidos trata do livro dos médiuns. É muito interessante. Eu vou beber água porque já tá pegando, é porque eu esqueci de abrir uma janela ali. É realmente isso. Eu vou lá e volto rápido. Primeiro a água para nossa amiga Rita Fontan e depois abrir esta janela aqui para dar uma ventilada. Voltei, ok? Então tá tudo direitinho. Então, quando nós entendemos a vida como sendo a nossa caminhada de simples ignorante até a nossa chegada a espírito puro, aí nós ampliamos a nossa visão. E aí fica muito mais fácil de compreender o que nós temos que entender. E o que nós temos que entender é a vida. Se ligou? Vamos lá, que hoje a coisa tá braba. Olha só! O objetivo da nossa vida na Terra não constitui a autoridade, a beleza ou o conforto efêmeros. É o aperfeiçoamento espiritual. Repararam que tudo isso que ele fala aqui, autoridade, beleza e conforto, são efêmeros. Efêmero significa rápido, voláteis, de curtíssima duração. Por quê? Porque o que a gente briga, na verdade, é para a nossa beleza, autoridade, beleza e conforto desta encarnação. Manu, mas não podemos esquecer que tudo isso passa e o que fica na nossa vida é o aperfeiçoamento espiritual que nós conquistamos pela autoridade que nós exercitamos. Se liga, pela autoridade que nós exercitamos de maneira boa, de maneira a que nos ofereça
o avanço espiritual que nós necessitamos. Então, essa autoridade nunca pode ser imposta. Essa autoridade, via de regra, é uma autoridade que nós vamos conquistando no dia a dia. Por quê? Pelo nosso caráter, pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de ser. E as pessoas vão percebendo que realmente nós temos autoridade, não esta efêmera, mas autoridade moral. E esta autoridade efêmera, essa autoridade passageira, essa autoridade vai nos ajudando a fortalecer a nossa autoridade moral com os fins de vida. Então, nós temos durante a vida o aumento dessa autoridade moral. Por quê? Porque essa autoridade moral vai se colocando dentro de nós à medida do exercício. Assim também a beleza. Ah, meu Deus do céu, ela era tão linda com 18, ele era tão lindo com 19... E hoje continuam lindos, espera-se, interiormente. Por quê? Porque por fora nós vamos realmente perdendo as possibilidades da beleza. Vão aparecendo rugas, aqui, monte de pé de galinha, meninas, ai que horror! É nada, é o tempo. É o tempo que vai deixando suas marcas e que vai fazendo com que a nossa beleza mude de patamar. Então, nós vamos envelhecendo naturalmente, o tempo vai passando, e quando nós nos pegamos com 60, 70, 80, 90 anos, nós vamos vendo que a beleza foi ficando para trás. Mas que a nossa beleza interior, essa não, essa foi se transformando, essa foi ficando cada vez melhor, essa foi se transformando numa beleza interior que repercute no nosso exterior, mostrando através do que nós somos, toda a beleza que nós temos. Hoje recebi ainda um telefonema que eu achei muito interessante, porque foi bem esse negócio de relação de tempo. Um amigo da Seara, o Trivelato, que há tempos não me ligava e que me ligou porque o paizinho dele estava no hospital. Inclusive hoje na hora das vibrações nós vamos vibrar por ele. E ele me falou: ai Manula, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo outro. Que mais que eu posso fazer? Aí eu falei para ele, aí antes disso tudo, ele falou assim: nossa Manula, faz tempo que a gente não se vê. Eu falo: cara, o tempo é ilusão. Porque todo o tempo que nós ficamos sem nos ver, acabou nesse instante. Se ligou? Por quê? Porque a partir de agora é um novo tempo que começa. Então o tempo realmente é ilusão. Einstein já nos disse, pela relatividade do tempo, que o tempo é onde nós nos fixamos. Então, se nós quisermos ter tempos bons, vamos pensar coisas boas. E justamente na hora em que ele estava falando comigo, a mãezinha dele veio com uma notícia muito boa, de que o paizinho dele começou a se recuperar, estava já numa situação melhor. Então veja, são coisas que fazem com que nós tenhamos realmente atitudes diferentes diante da vida, principalmente em relação ao conforto. O que é conforto para nós? O que é conforto para mim, o que é conforto para você, pode não ser conforto para quem está do outro lado da rua. Às vezes, o que nós achamos que é conforto, uma poltrona, um sofá, uma mesa maravilhosa onde nós podemos escrever, não é necessário para quem está do lado de lá, que muitas vezes só quer um lugarzinho melhor para ficar quando chega a noite e quando a madrugada vem e o frio começa a gelar. Então tudo isso é bem relativo. O que não é continua sendo relativo, mas que vai aumentando à medida da nossa caminhada, é o aperfeiçoamento espiritual. Porque, como eu gosto de deixar bem claro, nós somos literalmente espíritos. E é esse espírito que melhora. O espírito que nós somos melhora, porque desencarnou, vai para o lado de lá, com todas as aquisições espirituais que nós conseguimos realizar nesta encarnação. Ok, meninos, e tem mais! Se liga! Olha essa coisa, particularmente em tempos de muita polaridade,
Eu achei particularmente o enunciado deste texto, assim, brilhante. E isso não foi coisa de agora. Isso foi coisa de, eu não sei exatamente o ano, mas deve ter sido 1970, 1960, finzinho dos 1960, comecinho dos 1970. Então, olha que interessante o enunciado do pensamento do André Luiz. A fraternidade pura não expressa facciosismo de classe ou crença, pátria ou partido. É bênção de amor e de entendimento. Olha que coisa interessante. Não parece que foi escrito hoje de madrugada? Eu acho também, olha o que ele fala. Fraternidade pública não é facção. Não é divisão, não é mostrar para o outro que nós somos melhores ou que o outro é pior. Não é facciosismo, não é classe social. Então, eu não tenho que me preocupar com a minha classe social, porque o outro é pobre, esse é rico, o outro é milionário, o outro é arquimilionário, o outro é quaquilionário, como diria o tio Patinhas, né? Porque o tio Patinhas extrapola tudo quanto é classificação em termos de riqueza, porque ele realmente é quaquilionário, ok? E olha, e também quanto à crença, percebeu? Fraternidade está além de crença. Por quê? Porque Jesus nos disse, ame o próximo como a ti mesmo. Aliás, Jesus nos lembrou, não é que já estava na lei. E quando ele vai dessa para melhor, ele deixa um novo mandamento. Ele fala assim para os apóstolos, um novo mandamento vos dou, que vos amei como eu. Que vos ameis como eu vos tenho amado. Por quê? Porque só assim mostrarão que são meus discípulos. Então, se liga, porque é da hora. Nós temos que amar a todos, independente do quê? De facciosismo de crença, de classe, de pátria. Por quê? Porque todos nós somos cidadãos do planeta Terra neste momento, mas somos cidadãos do universo. Por quê? Mas dia menos dia estaremos em outro planeta, aproveitando as melhoras que o outro planeta nos oferecerá. Por exemplo, pátria. De onde eu vim? Eu vim das Ilhas Canárias, eu sou espanhol. Eu vivo aqui no Brasil, que me recebeu de braços abertos, e busco fazer comigo o que eu gostaria que os outros fizessem e faço para os outros. Então, quer dizer, eu amo este país acima de muitas coisas, mas o meu próximo, esse é meu irmão. Então esse eu tenho que amar. Não importa de onde ele veio, não importa de que cidade, de que estado, de que país, de que nação, não importa. O que importa é que todos estamos aqui, vivendo este momento reencarnatório de união, de fraternidade, de amor. Então, pátria, eu tenho a minha, mas eu estou aqui no Brasil, amo a todos esses irmãos e principalmente os lugares, os que vêm de outros países, onde não estão sendo bem tratados, onde não têm condições de viver. Se ligou? E também partido. Por quê? Porque partido vai, partido vem. E nós temos percebido que os partidos têm partido realmente muitas amizades, têm partido realmente muitas famílias, têm partido muitos centros espíritas, muitas igrejas, muitas religiões. Então, isso tudo, como diria o Emmanuel, passa. Agora, o que não passa é o ser humano. O ser humano é além de todas essas ações, de todas essas divisões de classe, essas divisões de crença, de religião, alguém achar que é melhor que o outro só porque pensa de uma maneira e o outro pensa de outra. É também, olha,
pátria. Eu hoje moro aqui, amanhã eu posso morar na França. Ah, les enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé. Se ligou? Ou posso morar na Alemanha, na Itália. Ei, fratello mio! Se ligou? E quem continua sendo o mais importante disso tudo? O que eu sinto em relação às pessoas que estão comigo. Se ligou? Ah, e também, olha, partido. Amanhã, de repente, vem um outro partido, depois vem mais outro, depois vem mais outro. Então, vamos ter em mente que o melhor partido do mundo, que a melhor pátria do mundo, que a melhor crença do mundo, a melhor classe do mundo é o amor. É bênção de amor e de entendimento. Fraternidade pura. É bênção de amor e de entendimento. Se ligou? O meu momento é um, mas eu tenho que saber separar do meu momento o amor e colocar o amor em todas as minhas atitudes. E colocar o amor em todas as minhas atitudes significa que nós não podemos expressar divisões de classe, de crença, de pátria ou de partido. Vamos entender o outro como ele é e vamos deixar que os outros sejam como são, sem querer que todo mundo pense como nós pensamos. Ok, meninos e meninas, se liga que tem mais! Olha, essa daqui é da hora. Alô, alô, pais e mães! A finalidade da educação não se resume no respeito cego a tradicionalismo e preconceito. Por quê? Porque senão o mundo não anda. Eu gosto de falar dos anos 1960, o final dos 1950 para o início dos anos 1970, chegando até o começo dos anos 1970, que foi assim uma transformação jamais vista no planeta. Foi ali que nós começamos a soltar as amarras que nos ligavam praticamente à Idade Média. Foi ali que nós percebemos que podíamos ser o que éramos, desde que, é claro, nós não magoemos ninguém, nós não sejamos mal educados com o próximo, nós respeitemos o próximo. Nos anos 1950, no finalzinho, já tivemos Elvis Presley, que permeou pelos anos 1960 até a chegada dos Beatles. Beatles, uma marca maravilhosa. 1969, o Woodstock. Ali nós percebemos que podemos, particularmente o gênero feminino, que não precisavam ficar sob a tutela de homem nenhum. Por quê? Porque as mulheres descobriram que elas tinham possibilidade de escolha. Elas sempre escolheram, só que a partir dali a coisa ficou mais ampla, ficou mais tranquila, ficou mais viva na própria mentalidade da mulher, que se percebeu dona de seu corpo, que se percebeu dona das suas escolhas, que teve a partir daí um deslanche muito maior em termos de conhecimento e em termos de possibilidades de emprego, garantindo para si o sustento, sem que dependesse desse ou daquele. Isso se expressa particularmente nos dias de hoje, onde nós vemos muitas mulheres sendo a mantenedora do lar. Por quê? Porque ganha mais do que o marido, o que em épocas anteriores seria quase que inadmissível, o lugar da mulher sempre no lar, cuidando dos filhos. Hoje, todos os casais cuidam dos seus filhos, marido, mulher, todos os casais trabalham fora, marido e mulher, e quando não trabalham fora, quem trabalha fora ajuda a quem ficou dentro, ajuda a tornar mais tranquilo a chegada do parceiro quando está chegando do trabalho.
E quem fica pode ser o marido, pode ser a mulher, sem problema nenhum. O que importa é que nós entendamos que essa educação foi uma liberdade muito grande que nós tivemos. Por quê? Porque rompemos com tradicionalismos, mulher é dentro de casa, e rompemos com muitos preconceitos. Eu valho mais por isso, aquele vale menos por isso. Isso nós rompemos, graças a Deus. Hoje, o que conta é disciplinar os nossos próprios impulsos. Então eu penso de uma maneira, mas eu disciplino essa maneira de pensar para quê? Para que eu não ofenda o que está na minha frente, o que é diferente de mim. Se ligou? Então, finalidade da educação não é o respeito cego, é o entendimento. E isso a gente vê com as nossas crianças. Hoje, se nós não explicarmos direitinho para eles o porquê disso, o porquê daquilo, nós vamos ter muito problema no futuro. Por quê? Porque nós temos que mostrar para eles que não tem divisões, que a educação é baseada nos exemplos que nós oferecemos para os nossos filhos. E esses exemplos têm que ser os melhores, para que nós tenhamos realmente disciplina nos impulsos que eles terão e que nós também temos que ter. Ok, meninos e meninas? Vai que tem mais! A máquina, essa daqui é muito interessante. Olha que coisa doida. A máquina não existe para automatizar a experiência. É recurso à prosperidade geral. Não se inventaram máquinas que aumentaram a produção simplesmente para que a experiência da produção fosse automatizada. Não, é para garantir mais ganho para todos. Ah, Manolo, mas o industrial é que fez isso, fez aquilo. Excelente, excelente. Outro dia eu estava assistindo um documentário sobre o Henry Ford, que trabalhou com o Thomas Edison, que foi o inventor da luz, e o Ford, inventor automóveis hoje. Ele inventou uma coisa chamada de produção, que foi adaptada de uma outra experiência que alguém viu e que implementou na fábrica onde ele estava. Por quê? Porque ele precisava diminuir o custo do automóvel para que todos nós tivéssemos automóveis. Do modelo D, que começou a um custo de $800, com a automatização ele foi vendido a $250. Olha a diminuição. Aí todo mundo teve automóvel, tirando particularmente da cidade de Nova York os restos que os animais deixavam pelo caminho, né? Porque animal come e descome, vai jogando assim no meio da rua, criando montes de esterco, montes de resíduos sólidos, que verdadeiras montanhas, que traziam uma situação não muito assim tranquila para quem morava lá, particularmente pelo olfato e também pela criação de muitas doenças, né? E isso é importante que nós tenhamos em mente. A automatização, a máquina, não existe para automatizar a experiência, existe para que nós tenhamos mais meios de dividir o que todos conquistam com a automatização. É recurso à prosperidade geral. Ah, Manolo, mas ele que inventou. Ótimo, mas ele pode, ganhando mais, oferecer mais para quem o ajuda a ganhar. Não é verdade? Empregos, divisão do patrimônio, dos lucros, né? Não do patrimônio, mas dos lucros auferidos por todos os que trabalham com ele. Isso nós vemos hoje. Isso é conquista de muitos anos de trabalho, de muitos anos de lutas. Isso nós temos hoje graças à luta de pessoas que perceberam que se estamos ganhando mais, nós temos direito a dividir um bolo maior de dinheiro. Ok, meninos e meninas? E aqui, olha, pais e mães de novo,
evangelizadores de maneira geral, pode ser em qualquer igreja, porque a palavra de Jesus é sempre a mesma e Deus é sempre o mesmo. Olha, a evangelização da infância não consiste em seu acondicionamento às nossas ideias. Se ligou? Por quê? Porque os tempos mudaram. Nós temos que evangelizar dentro do tempo que estamos vivendo. Ah, Manolo, mas a palavra é uma só. Claro que é uma só. Mas como é que está vindo essa molecada de hoje? Olha teu neto, olha teu filho novinho, olha teu filho com 1 ano e meio, com 2 anos, olha como é que ele está. Ele tem outras ideias. Ele precisa de novos atrativos. Ah! Repararam que eles não são do livro de papel? Eles são da tela. Ah, meu celular está ali mandando essa imagem para vocês. Eu ia pegar. Para mostrar a tela, ela está ali. Eles têm ideias diferentes. Eles leem tela. Ah, Manolo de Deus! Hoje em dia um grande problema que nós temos é disciplinar o acesso às telas. Por quê? Porque se não tiver disciplina, lembra da educação, disciplinar os próprios impulsos? Se não tiver disciplina, nós estaremos criando assim crianças sem limites. E os limites são importantes. Então, olha, nós não temos que acondicioná-los às nossas ideias. Por quê? Porque os tempos são outros. Agora, o que é que não muda em tempo algum? Ética não muda. Nós temos que ser éticos. Moral, nós temos que ter moralidade, porque é importante. Só que a moral vai se adaptando aos tempos, porque ética nunca muda, mas a moral pode mudar sim. Por quê? São outros tempos. Então, o que era imoral há 40, 50 anos atrás, como por exemplo o rebolado do Elvis Presley no Ed Sullivan Show, que só pegou ele daqui para cima, hoje nós sabemos que isso daí é conto de fada, em vista de tanta coisa que a gente vê hoje em dia daqui até o dedão do pé. Se ligou? Então isso realmente muda. E nós temos que entender que tudo muda na nossa vida e que nós temos que acompanhar a evolução das ideias, fazendo como Paulo de Tarso. O que é bom eu retenho, e o que não é bom eu deixo andar. E mostrar isso para os nossos filhos. Oferecer a possibilidade de escolha dentro de parâmetros de ética, de moralidade, de honestidade, de fraternidade, de solidariedade. Isso não muda jamais. Ok, meninos e meninas? É o processo da emancipação infantil, a compreensão da justiça e do bem. Percebeu que além evangelizar não é só mostrar Jesus, é mostrar Jesus nas lições que Ele nos ofereceu. E Ele nos ofereceu muita compreensão, muita justiça e muito bem. Quando a gente vê Jesus conversando com a mulher samaritana, a gente percebe que Jesus está nos dando uma lição de alteridade. Por quê? Era uma mulher com quem pouquíssimos falariam naquela época. Além de ser mulher, era samaritana. E Jesus se dirige a ela, pedindo para ela água. Percebeu? E ela estranha, porque ela fala: nossa, Jesus, como é que você está falando com uma samaritana? E Jesus fala: ah, isso aí não quer dizer nada. Somos todos iguais. Mostrar aos nossos filhos as lições de justiça e do bem, de forma que eles compreendam que não podemos julgar ninguém simplesmente pela sua aparência, simplesmente
pelos bens que ele detém nesta encarnação, pela cultura que ele tenha, porque cada um tem uma cultura diferente, e quando nós juntamos as nossas culturas, nós compreendemos que podemos ampliar muito o nosso mundo, fazendo com que a nossa mente viaje pela cultura de tantos que estão conosco. Ok, meninos e meninas? Tamo junto, tamo misturado, são 20 horas, 30 minutos. Eu pergunto a minha querida Gabriela. Gabriela, recadinhos? Mas... Aqui, pode vir, é isso aí. Um alô para Birigui. Ê, Birigui! A peste, como diria a minha amiga Vera. Ê, Vera, talvez você não esteja assistindo, mas se tiver, aquele abraço. Quem está assistindo de Birigui é a Karina Pestana. Karina, aquele abraço. Cleide, do fundo do nosso coração, tanto meu quanto da Marli, se você estiver nos vendo, estiver nos ouvindo, deixo de público a nossa solidariedade e entendendo que tudo faz parte de um grande projeto e que nós temos realmente que nos irmanar para que as nossas dores possam ser divididas e dividindo o fardo fique mais fácil de ser carregado. Um abraço para você. Aqui um abraço para nossa querida Maria José da Silva, da Seara Bendita. E também para Nádia Guidelli Quezada, que é casada com o Mário, que é meu sobrinho, filho do meu irmão Paco e da minha cunhada Ivone. E, consequentemente, a Nádia é minha sobrinha também. Ok, Nádia? Obrigado pela conexão, obrigado por estarmos juntos. E vamos caminhar, porque cobra parada não engorda. Ok, meninos e meninas? Olha só! Ó, falando de concorrências, falando de exercício profissional. Olha que coisa! O exercício profissional não consubstancia concorrência desonesta em louvor da ambição. Eu posso exercitar a minha profissão sem ter que ser desonesto com o outro. Eu posso ser construtor, eu posso ser engenheiro, sem que eu tenha que utilizar de métodos escusos para ganhar uma concorrência, ou para ganhar uma licitação, ou mesmo para fazer uma obra pequena que seja. Então eu tenho que entender que não importa a profissão que eu tenha, não importa, eu não posso ser desonesto em nome da minha ambição, porque ambição todos nós temos, e é natural que nós tenhamos, porque nós queremos crescer espiritualmente, não queremos? Não é esse o nosso grande motivo de estarmos encarnados? Natural. Então, eu posso também, dentro da encarnação, crescer materialmente. Mas olha, sem que para isso eu tenha que concorrer de maneira desonesta para que a minha ambição seja satisfeita. Isso é coisa de gente que não tem limite, que não tem ética, que não tem transparência, que não tem solidariedade com ninguém. Por quê? Porque o exercício profissional é, antes de tudo, ensejo de auxílio a todos. Percebeu? Nós vimos e está circulando pela internet um vídeo que foi feito provavelmente pela tripulação da Gol, num voo que ia para Manaus, e que de repente o comandante da aeronave chamou alguns passageiros, pedindo para que eles ficassem de pé. E eles ficaram de pé. Quem eram esses passageiros? Eram médicos, eram enfermeiros,
eram pessoas que iam para Manaus para ajudar. Saíam aqui de São Paulo, que é muito bem abastecida em termos de médicos, graças a Deus nós temos isso em muitos setores, e se dirigiram para Manaus. Para quê? Para auxiliar a todos que lá estavam. Então veja que nós não podemos utilizar as nossas profissões, os nossos cargos, para concorrer de maneira desonesta, pela nossa ambição. Nós temos que entender que tudo que nós temos aqui tem que ser em benefício de todos. E olha, é ensejo de auxílio a todos. Quantas pessoas esses profissionais da saúde irão salvar em Manaus, operando equipamentos, oferecendo o serviço do emergencista, que é um profissional assim que tem uma capacitação diferenciada. O emergencista, ele está acostumado a lidar com emergências. Quem assistiu aquela série da Globo bem sabe como é que era, Marli, plantão? Sob pressão? Sob pressão, sabe como é que é o trabalho de um emergencista. Aquilo retrata a realidade de um médico de Recife, se não me engano, que trabalhava num hospital e ele era o emergencista. Então tudo aquilo que a gente vê lá, aquele estresse, aquelas coisas todas, são da vida real. Existe na vida real, vem para a ficção. Não é o contrário. O contrário é pouquíssima coisa, são verdadeiros vislumbres futuristas que os ficcionistas colocam e que se realizam depois. Mas a grande maior parte das coisas que nós vemos na TV, no cinema, são coisas que acontecem na vida real e que são muitas vezes glamorizadas, são transformadas em séries, transformadas em filmes. Para quê? Para que nós entendamos que não é a vida que imita a arte, é a arte que imita a vida. Porque esses médicos, profissionais da saúde, enfermeiros, radiologistas, pessoas que iam trabalhar nas análises, eles são realidade. E muito provavelmente daqui a alguns anos estarão nas telas, mostrando como é que foi a luta para que nós saíssemos bem dessa pandemia. Então, é a arte que imita a vida. Tá na telinha? É porque já passou por esta telona imensa chamada vida. Ok, meninos e meninas? Então, nós temos que respeitas. Queremos crescer, claro que queremos, mas o pensamento é sempre em ensejo de auxílio a todos. Ok? Tem mais! O conhecimento maior não representa ingresso à felicidade contemplativa. Se ligou? Se ligou? Conhecimento maior é aquele que extrapola esta dimensão encarnada. É aquele que busca nas palavras que transcendem o conhecimento que precisam para quê? Para se sentirem melhor. Agora, isso daí, não pode representar ingresso à felicidade contemplativa. Eu não posso ficar dono de um conhecimento imenso, simplesmente guardado aqui e contemplando. Ai, como eu sou feliz. E fico assim, paradaço, sem fazer com que esse conhecimento atue. Se ligou? É libertação do erro com responsabilidade na consciência. Então, tudo que eu aprendo, tudo que faz com que eu cresça em termos espirituais, em termos de aprendizado extra, reencarnação,
extra-mundo corpóreo, isso tem que ser levado para que eu me liberte dos erros. Por quê? Porque a gente tem coisa errada na vida, não tem? Ah, todos nós temos. Imagina. Agora, tudo que a gente aprende é para quê? Para que nós, com responsabilidade na consciência, nos libertemos dos erros. É a ética da transformação. Nós falamos disso, acho que uma semana e pouco atrás. É a ética da transformação. Tudo que eu coloco aqui tem que ser transferido para cá. Por quê? Porque só assim eu teria uma maneira diferente de ver as pessoas que estão do meu lado. Se ligou? Só assim eu terei como desculpar o outro dos seus erros. Senão a coisa fica impossível. Se eu não conseguir desculpar o erro dos outros, como é que alguém vai me desculpar? Como é que eu vou me desculpar dentro da minha consciência? Então, para desculpar o outro, eu tenho que deixar de lado algumas coisas. O meu egoísmo, a minha vaidade, o meu orgulho. E isso nós vamos tirando com este conhecimento maior que a vida vai nos oferecendo. Que nós vamos apreendendo das palavras que nós ouvimos no centro espírita, na igreja, no templo, em qualquer lugar onde palavras sejam ditas para que nós possamos crescer além da barreira corpórea. Se ligou? Crescer para o alto, horizontalmente, e não só verticalmente. Se ligou? O conhecimento vertical está aqui. O conhecimento horizontal está aqui. E o conhecimento vertical está aqui. Então nós temos que aprender horizontalmente para que esse conhecimento cresça e nos leve para um patamar maior de compreensão, de conhecimento do próximo, de justiça em relação aos erros cometidos pelas outras pessoas e em relação aos nossos próprios erros cometidos. Tem mais? Se liga, a caridade não exprime virtude conforme a nossa inclinação afetiva. Então eu não posso fazer caridade somente para os espíritas. Se ligou? Eu não posso fazer caridade somente para os evangélicos, somente para a minha família, somente para a minha vizinhança. Eu tenho que fazer caridade num aspecto maior, solucionando qualquer problema. Se ligou? Na hora que alguém passa fome, é um horror você perguntar: ai, qual a religião que o senhor pertence? Se ligou? Não tem mínima condição. Ali não importa. Quem está ali é um espírito. Se ele sabe disso ou se não sabe disso, problema dele. Nós sabemos que mais dia menos dia ele vai crescer, ele vai ter outras experiências e que esta experiência é fundamental para que ele amplie os seus horizontes religiosos, políticos, financeiros, sei lá. Mas nós temos que entender que essa caridade não é virtude conforme a nossa inclinação afetiva. Ela é solução para todo e qualquer problema que seja apresentado na nossa frente. Ok, meninos e meninas, particularmente nesses tempos de isolamento social, nós temos que ficar atentos aos chamados que nos fazem das redes sociais. Para quê? Para que nós estejamos dispostos a oferecer a nossa caridade sem olhar a quem. Se ligou? Tem mais! Opa, aqui! Se liga! A sua fé não significa exclusivo ideal para o futuro.
A fé não é projeção no futuro. A fé é força construtiva para hoje. O que é que nós estamos construindo? O que seremos no futuro. Quando nós estamos construindo? Agora. Neste exato momento, nós estamos fazendo a autoconstrução do espírito puro que seremos um dia. E para isso nós temos que ter fé, sim. Temos que ter fé. Mas não é a fé de que nós chegaremos lá, porque nós chegaremos. É como fazer com que isso aconteça. E isso nós construímos hoje. Manolo de Deus, é o que eu falo para você. Eu olho o Tiago e vejo que ele está cheio de razão. Ele fala, a fé sem obras é morta. Manolo de Deus, não me fala, já falei. Ó, é força construtiva para hoje. Construção, obra. Se ligou? Então, nós temos que ter fé, óbvio que sim. Mas temos que direcionar essa fé para quê? Para a conquista dos nossos ideais. Para a conquista da nossa melhora. Para conquistas espirituais que nos melhorarão, para que nós ajudemos a melhora de tantas pessoas quanto estejam vendo a nossa transformação, a nossa mudança. Se ligou? Ah, Manolo de Deus, que mais que tem aí? Olha, o seu estudo não se restringe à padronização de sua existência, à existência dos outros. Eu não estudo para ficar igual que o outro. Percebeu? Por quê? Porque nós somos individualidades. Nós somos espíritos únicos, criados com uma finalidade maravilhosa que é atingirmos o status de espírito puro. E por isso Deus, nosso Criador, nos oferece experiências diferentes. Para quê? Para que nós tenhamos o que mostrar para as outras pessoas. Para que nós possamos mostrar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Outro fala, eu fiz aquilo lá também, aquele negócio diferentaço. Beleza pura. Se ligou? Para quê? Para que nós possamos crescer juntos. Então, nós não podemos padronizar a nossa existência à existência dos outros e nem, na parte da educação dos filhos, a existência dos outros, a nossa existência. Por quê? Porque esse é o grande segredo da vida, o exercício das diferenças. Por quê? Porque esse estudo é arma viva para a reforma de nós mesmos. Tudo que nós aprendemos não é para o outro, é para nós. Se ligou? Ah, menino de Deus, mas Manolo, tudo que você está falando aí é para o meu marido. Será? Manolo, tudo que você está falando é para minha esposa. Será? Claro que não. É para nós. Para nós. Que estamos juntos neste momento. Cada um pegando as palavras que são ditas dentro do que necessita. E colocando a sua necessidade dentro das palavras que são ditas. Então, eu pego uma parte para mim, o outro pega uma parte para ele, o outro pega uma parte para o outro que está lá. Se ligou? E assim nós vamos nos construindo, nós vamos estudando e ao mesmo tempo entendendo que todas as outras pessoas estão fazendo a mesma coisa. E isso é o quê? É para que nós reformemos a nós mesmos de maneira viva, de maneira firme, de maneira feliz. E tem mais. Se liga? A melhoria moral não transparece desse ou daquele título honroso alcançado entre os homens. É luz manifesta em seu bom exemplo.
Isso é para que nós entendamos que tudo que nós vivemos de maneira encarnada é assim, passageiro. O que não passa é a luz que nós manifestamos nos bons exemplos que conseguimos fazer com a melhoria moral que nós conquistamos. Se ligou? Por quê? Porque à medida que nós vamos melhorando, à medida que nós vamos estudando, o conhecimento que nós vamos adquirindo vai nos modificando. E vai nos modificando para quê? Para que nós nos transformemos e mostremos o que aquele conhecimento que era horizontal fez com a verticalização que nós fizemos do conhecimento que nós temos. Ok, meninos e meninas? Aqui nós vamos de novo para dizer que tudo que eu falei hoje está no livro Ideal Espírita. A mensagem é: entendamos. O médium é o Valdo Vieira e o espírito é o nosso queridíssimo André Luiz. Ok, meninos e meninas? Vamos